Eu quero levar você nessa noite a viver o momento da cruz. Nós estamos a uma semana da crucificação. Jesus, então, no domingo que antecede a crucificação, ele entra em Jerusalém, onde ele é aclamado: Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor. Então Jesus agora entra triunfalmente em Jerusalém, para que ele passe toda aquela semana, onde na sexta-feira ele enfrentaria a cruz, e eu quero falar justamente sobre essa cruz. E o tema dessa noite: o lugar de morte. A cruz, o lugar de morte. O que isso tem a ver conosco no dia de hoje? Baseado em Isaías capítulo 53, nós vamos ler o verso 3 ao verso 6, que diz assim: Isaías já tinha profetizado a crucificação em Cristo. E ele diz assim: e foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías então profetiza essa crucificação. Isaías então já nos avisando que aquele que viria de Deus levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa culpa, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E esse texto mostra para nós algumas verdades. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, não foi uma surpresa. Ela estava programada, ela estava estabelecida na agenda de Deus. Isaías vai falar isso muito antes, aproximadamente há 400 anos, 600 anos. Eu e a matemática a gente não combina muito, né? Tem aqueles caras que gostam de fazer os cálculos, mas é bastante tempo. Sabe-se isso, quanto tempo mais ou menos? 650 anos, né? Antes, Isaías então profetiza aquele que viria para levar as nossas transgressões. Jesus jamais recusou a cruz. Jesus jamais recuou. Ele mesmo chegou a declarar, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muito. Isso está lá em Mateus 20, 28. Jesus então veio para nos resgatar dos pecados, da morte eterna. Então Jesus vem e faz isso. Portanto, a cruz de Cristo, além de ser um fato planejado na eternidade, é uma prova do grande amor de Deus por mim e por você. Estávamos perdidos no nosso pecado. A Bíblia diz: aquele que pecar, certamente deverá morrer. O pecado traz morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E todos nós, e a Bíblia também diz que todos nós estamos condenados, separados da glória de Deus. Então não poderíamos viver perto de Deus devido aos pecados que nós cometemos. Se você tem dúvida do amor de Deus por você, entenda que não há possibilidade mais profunda do que Deus expressou esse amor, mandando o seu Filho morrer numa cruz. Não tem uma expressão maior, porque era o meu lugar, era o seu lugar, e ele então faz a substituição. A morte de Cristo é substitutiva, em vez de ser cada um de nós, a morte e o sofrimento, Deus então envia o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Porque na cruz acontece o maior de todos os sacrifícios. O Filho de Deus deixou a sua glória, deixou o céu e veio ao mundo para assumir a culpa do nosso pecado. Esse é o maior acontecimento, que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Ele deixa toda a sua glória e se torna um de nós. Carne, sangue, humano, 100% Deus, mas sem pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou isso. Jesus estava passando, João Batista diz: olha, eis ali o Cordeiro de Deus.
Porque tira o pecado do mundo. Por que isso? Porque o cordeiro era que era sacrificado pelos pecados, para aplacar a justiça de Deus. Um animal era sacrificado, então, ali, naquele lugar, para simbolizar a morte do pecador. E aquele sangue derramado do cordeiro simbolizava, então, o perdão dos pecados. Ele se humilhou, ele se fez servo, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi insultado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi escarnecido, foi pregado na cruz, e isso aconteceu porque ele tomou o nosso lugar por amor a cada um de nós. Que sofrimento, que luta. A gente, quando vê esses filmes, essa semana é dia disso, né? Sessão da tarde vai passar inédito a Paixão de Cristo, né? Todo ano tem, e toda vez a gente vê. E a gente se sente, quando a gente consegue olhar aquilo, a gente sente o sofrimento. Mas imagina viver aqueles dias ao vivo. Então, eu olho para esse texto, convido você a olhar comigo, procurando resposta para algumas perguntas. Quem é que levou Jesus para a cruz? Por que a cruz? Quem foi que levou? A primeira coisa que precisamos entender, que a morte de Jesus não foi determinada pelas circunstâncias. Às vezes a gente acha que foi acontecendo. Jesus foi provocando os fariseus, Jesus foi falando, Jesus foi batendo de frente com os religiosos da época, com o sistema romano da época. Então a gente acha que aconteceu. Jesus deu mole. Jesus não deveria ter falado isso. Jesus não deveria ter provocado. Não, era o plano de Deus, não foi a circunstância. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o perseguiram. Não, Jesus não foi na cruz porque Judas o traiu. Não, Jesus não foi na cruz porque o Sinédrio levou ele à cruz. Não. E quando a gente começa a olhar os acontecimentos, a gente começa a perceber dos filmes, e na própria leitura, a gente vai achando que é isso. Mas não, era o plano de Deus. Porque o homem pecou e separou de Deus. Devia ter uma pessoa perfeita para morrer no nosso lugar. E quem na terra poderia fazer isso? Ninguém, porque todos eram pecadores. Todos somos pecadores. Então Jesus toma o seu lugar. Eu vou, a cruz é o meu lugar, o sacrifício é o meu lugar. Para entender isso, Jesus não foi na cruz porque Pilatos, de forma covarde, o condenou. Jesus não foi na cruz porque a multidão gritou: crucifica-se, crucifica-se, crucifica. A gente acha que foi a multidão. Não foi a multidão. E há quem diz: a multidão é a voz de Deus. A multidão aqui gritou: crucifica, crucifica. E há quem diga, né, que o maior time é o melhor. O maior crucifica. Não tem isso não, gente. A multidão nem sempre é bom. Na verdade, a maioria das vezes a multidão é ruim. Quem é que levou Jesus para a cruz? Quem levou? Uma vez colocaram não sei se foi aqui no Brasil, algum tempo atrás, colocaram nos outdoor, na época de Páscoa, que os judeus levaram Jesus para a cruz. Outros falaram que foi os romanos que levaram. Não foi judeus, não foi romano. Sabe quem foi? Está lá no verso 5. Foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, o que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Eu e você levamos Jesus para a cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Não foram os açoites, nem os soldados. A Bíblia revela que Jesus morreu por causa do nosso pecado. Isso mostra duas coisas. Primeiro, como o pecado é danoso, é pernicioso e é mau. O pecado é mau, ele traz maldição, ele traz dores, ele traz sofrimento. O pecado traz isso. Toda vez que nós pecamos, nós trazemos maldade para nós mesmos, nós abrimos brechas ruins para nós mesmos, e geralmente quando nós pecamos, machucamos quem está ao nosso redor, ferimos quem está ao nosso redor. Então a primeira coisa, o pecado é danoso, ele não é bom. Parece que é bom, a Bíblia vai falar que é caminho que ao homem parece que é bom. O pecado deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa o pecado me levar, o pecado leva eu, e parece que é bom. O pecado, ele parece que é gostoso no início, você é atraído por aquilo, e você então peca, você falha, você erra, toma decisões erradas. No começo parece bom, mas ele desce amargo como fel. Mas também a segunda coisa que a gente entende nisso, que além do pecado ser mal, o segundo mostra como um Deus grande é amoroso.
porque nós merecíamos a condenação eterna. Mas Ele nos amou tanto, se entregou por cada um de nós. Ele olhou para a humanidade, está todo mundo lascado, está todo mundo complicado, não tem jeito, a humanidade está perdida, mas Ele olhou para nós. Tem coisa que, às vezes a gente fala assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Pedro, para Paulo, né? Tem gente que fala isso, vou perguntar para Noé como foi o dilúvio, eu sei o quê. Eu tenho uma pergunta para fazer para Deus. Eu não sei se você tem uma pergunta, na verdade eu tenho um monte de perguntas para fazer para Deus, um monte, que eu não entendo, que eu preciso perguntar. Então, eu já até falei, quando eu morrer, estou anotado tudo no caderninho, só colocar no meu bolso, no meu paletó não, que eu não quero ser enterrado de paletó não, com a camisa do Botafogo, bota lá o bilhetinho, para não esquecer. Isso é brincadeira, gente. Mas uma coisa que eu tenho vontade de perguntar a Deus: Deus, por que nós? Por que tão grande amor? Porque o Senhor foi capaz de morrer pela humanidade tão ruim, tão pecaminosa, que gosta de fazer as coisas erradas. Por quê? Por que esse tão grande amor? Às vezes nós não entendemos esse amor tão grande. Isso então mostra o quanto Ele nos criou e nos ama. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que você é especial para Deus mesmo, que você é uma pessoa importante para Deus. Você não compraria nada com um preço alto sem valor. Você não compraria. Você não vai comprar uma bijuteria por 50 mil reais. Não, você vai comprar algo com valor. Então, você tem valor para Deus. Não sei porquê, mas você tem valor. Talvez você não tenha valor para você mesmo. Talvez você não pense que não tem valor para as pessoas. Mas para Deus você sempre tem valor. Tem um canto que a gente canta: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mas é verdade, você tem valor. E eu não entendo esse amor de Deus. Eu preciso saber por que, Senhor, o Senhor consegue nos amar tanto. E Ele nos amou. Então foram os meus pecados, os seus pecados, que crucificaram Jesus. Mas a Bíblia ensina que não foram apenas os nossos pecados que levaram Jesus a morrer na cruz. Agora o bicho pega. Quem levou Jesus para a cruz, além dos nossos pecados? E o verso 6 fala, que além do meu pecado e do seu, foi o Senhor que fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Deus entrega o seu próprio Filho. Está doido, agora bugou aqui. Como pode? A nossa mente não consegue compreender isso direito. Porque Deus, em seu próprio Filho, que é a pessoa do seu Filho, Deus aplicou justiça. Para Deus não condenar você ao inferno, eu ao inferno, Ele puniu o seu próprio Filho. Isso é inadmissível para nós, que não conseguimos entender a dimensão desse grande amor. Ele então, para não punir cada um de nós, para que a gente não tivesse a morte eterna, longe de Deus para sempre, Ele então entrega o seu próprio Filho, um Filho perfeito, um Filho obediente, e aplica a sua justiça em Jesus Cristo. Você está vendo o tamanho dessa crucificação? Não é uma coisa simples. Deus, em vez de aplicar a sua justiça em nós, Ele aplica em Jesus na cruz. E Jesus fala isso: Elohi, Elohi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus naquele momento carrega o pecado de toda a humanidade, porque nos ama, e Deus então aplica a sua justiça. Então, primeiro que você tem que aprender é que você não é bom, de achar que é melhor do que o outro, porque não é. Você não é nada. Nós deveríamos aplicar, a justiça de Deus deveria ser aplicada em nós, mas Deus então nos justificou em Cristo Jesus. Quando Jesus olha para você, Yolanda, Deus olha para você, Ele não olha a Yolanda pecadora, Ele olha o sangue do seu Filho justo sobre a sua vida. Por isso você é justificada e pode entrar no céu. Amém? Você crê nisso? Quando Ele olha para você, Rodrigo, Ele não olha o Rodrigo, Ele olha o sangue do seu Filho derramado sobre a sua vida e te dá a vida eterna. Ele olha para nós que aceitamos como Senhor e Salvador e fala assim: olha, ali está o sangue do meu Filho, pode entrar,
a casa é sua. Vinde bendito do meu Pai, porque no casa do meu Pai há muitas moradas. Então a justiça foi aplicada em Jesus, e com isso chegamos a uma conclusão, é que Jesus não foi na cruz por causa das circunstâncias, Jesus não foi vítima de uma trama, o plano estava estabelecido desde a eternidade, o Filho veio cumprir voluntariamente e se entregou, por amor se entregou a cada um de nós. Mas tem uma segunda pergunta também, que eu fiz lendo esse texto, e durante essa semana eu estava refletindo. Que tipo de sofrimento Jesus suportou na cruz? Se eu perguntar aqui, alguém vai falar, chicotada. Deve ter doído pra caramba. Aquele filme de Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, conta que na ponta tinha uns pregos, batia e arrancava a carne. Eu lembro que quando esse filme foi lançado no Brasil no cinema, um monte de gente passava mal dentro do cinema. E eu não gosto nem de ver até hoje. Eu olho aquela cena, eu vi nessa parte que, sabe, vai arrancando a carne, chicoteado, coroa de espinho, sangue derramado, carregando a cruz. O Evangelho de Lucas conta que encarar a cruz foi tão doloroso que Jesus suou gota de sangue. E foi nessa hora que ele falou uma coisa que eu acho que foi mais pesado. Ele diz assim, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Lá no Getsemane, ele estava orando, teve gotas de sangue. Ele disse, Senhor, Pai, se for possível, afaste. Mas se não for, faça a sua vontade. Alguns sugerem que Jesus estava pedindo que Deus aliviasse os sofrimentos, os açoites. Alguns imaginam que Jesus orou dessa forma porque estava pressentindo o peso da cruz. Não. Jesus não estava pedindo que afastasse dele o cálice da dor física. Porque o maior sofrimento de Jesus não foi o físico, foi o espiritual. Porque tinha dentro daquele cálice a ira da justiça de Deus. Estava naquele cálice a ira de Deus contra o seu pecado, contra o meu pecado. A ira de Deus estava dentro daquele cálice. A ira de Deus estava contra a nossa maldade da humanidade, porque a humanidade estava pervertida. O cálice da justiça de Deus é muito pesado. E teve uma mãe que falou assim, ô Jesus, sempre tem aquela mãe, né? E acha que o filho dela tem que ser o melhor. Abobada. Não faz isso não. Somos todos iguais. Aí falaram para Jesus assim, Jesus, pô, bota meu filho aqui na direita e o outro na esquerda. Aí Jesus fala, eles estão prontos para beber o cálice? Aí ela devia achar que era o cálice de vinho, né? Mas era o cálice da justiça de Deus. Se o diabo se levantar contra a sua vida, fazer uma arruaça, em nome de Jesus ele tem que cair, e vai cair, mas a ira de Deus, ninguém pode separar da ira de Deus. Quando Deus aplica a sua justiça, ninguém pode fugir da justiça de Deus. Deus é amor? Claro que é amor. Eu costumo dizer que ele aplica o amor antes da justiça, ele é longânimo no amor, mas ele não é bobo. A justiça dele vai ser aplicada um dia. Todos nós nos compareceremos no tribunal de Cristo. Então, o cálice da ira de Deus, Deus é santo e nos ama, mas Ele não pode nos ter de volta em sua presença, passando a mão nos nossos pecados, passar a mão na cabeça do pecador. A gente acha isso, que Deus é um pai abobado, que faz todas as vontades. Não, Deus vai passar a mão na minha cabeça. Não. A justiça de Deus também começa na casa dele. Não uma justiça para condenação eterna, porque que está em Cristo nenhuma condenação há. Mas não faça achando que Deus é bobo. Às vezes as pessoas querem viver uma vida cristã achando que Deus não está nem aí. E vive como se Deus não estava aí. Está no pecado como se Deus não estivesse aí. Está fazendo as coisas erradas achando que Deus não está aí. Vem para a igreja, bota a roupa bonita, bota a Bíblia dentro do braço, achando que está desabafando, que Deus precisa do seu louvor, que Deus precisa da sua música, que você está alimentando Deus com o louvor. Não, Deus não precisa de nada disso. Deus quer obediência, Deus quer pureza, Deus quer que você se afaste do pecado, Deus quer que você o ame profundamente. E Jesus sentiu o peso daquele cálice. Naquele momento de agonia e oração, então Jesus está pronto para beber o cálice, cheio da ira de Deus. E ele bebe desse cálice sozinho. A justiça então foi aplicada ali. Ele levou sobre si todos nós lemos, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a iniquidade. O que é pecado e iniquidade? Aí a gente fica perguntando isso. Qual a diferença? A iniquidade
é aquele pecado que a gente já se habituou e fica vivendo nele. Isso é iniquidade. E achando que Deus está longe, não está vendo. Isso é iniquidade. Se habituar com o pecado e achando que Ele não está fazendo mais nada. E Ele levou tudo isso. Naquele momento da agonia Ele leva. Essa dor é mais cruel que Jesus suportou, a ira de Deus. Naquela hora, o pai não pôde amparar o filho. Porque naquela hora, o que estava ali era o nosso substituto. O Deus puniu o nosso pecado no seu Filho, para nos ampararmos eternamente. Deus, então, usa a sua justiça naquele que tinha poder para suportar a justiça dele. Naquele que tinha poder para derramar o sangue por nós. Aquele que poderia nos justificar em Cristo Jesus. Deus, então, aplica a sua justiça em Jesus. E ele foi rejeitado. E ainda é rejeitado hoje. Todas as vezes que você escolhe o pecado e ama mais o pecado do que ele, você está crucificando Jesus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a cruz não é um sinal de derrota. A cruz é o maior sinal de vitória. Porque quando o diabo pensou que estava ganhando, na verdade Deus estava triunfando. Porque o diabo não podia destruir Deus. Não tem como. Uma vez eu vi uma propaganda, Deus e o diabo. Venha para essa luta. Não tem como. É a mesma coisa, eu vi aqui, eu e Cássio. Vou brigar com Cássio. Eu vou apanhar o tamanho do bicho. Covardia. Não dá para ganhar. É a mesma coisa Deus e o diabo, entendeu? Não dá para ganhar. A maior, aí o diabo o que ele fez? Eu não posso atacar Deus. O que eu vou atacar? Aquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama? Igreja Batista? Templo? Coisas? Ele nos ama. Ele nos ama tanto. Porque tem gente que é assim, né? Não consegue atingir a gente, vai aonde? Nos nossos filhos. Sei que eu estava falando, acho que foi hoje que eu estava falando isso, né, com alguém. Bate na gente. Vou no Everaldo, que o Everaldo é mais fraquinho, né? Everaldo, a gente vai sair no tapa. Papá. Beleza. Amanhã a gente, estava legal naquele dia, não, perdoe, beleza. Mas se eu bater no filho dele, se ele bater no meu filho, tudo bem que eu vou apanhar do Davi, você vai apanhar do Pedro, que a gente é mais fraco. Mas suponhamos que a gente era forte, você de forte. Bater no nosso filho, dói mais. Dói ou não dói? Gosto de você, mas não gosto do seu filho. Então você vai para lá, atribulado, vai para lá. Quem não gosta do meu filho precisa gostar de mim, não é isso que a gente fala? Então o diabo foi atacar a gente. Aí o que ele fez? Eu vou impedir a esperança da humanidade, porque eles estavam esperando o Messias. Eu vou impedir a esperança da humanidade. Eu vou impedir o plano redentor de Deus. Eu vou impedir o amor de Deus para essa humanidade. Eu vou matar aquilo que Ele pode trazer esperança para a humanidade. Eu vou acabar, eu vou vencer. E Jesus morreu na cruz, mas Ele não sabia que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Amém? Ele ressuscitou e venceu a morte, e hoje, através de Jesus Cristo, temos a salvação. Eu e você podemos entrar no céu pela morte e sacrifício de Jesus, porque Ele venceu a morte e vivo está. Agora eu e você podemos entrar no céu. Agora eu e você podemos dizer: eu sou filho de Deus. Agora eu e você podemos dizer: nós vamos vencer, porque Cristo venceu. A morte não tem condenação eterna para nós, porque nós em Cristo Jesus estamos salvos eternamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente na cruz que Jesus nos salvou da morte, da condenação eterna. O diabo achou que destruiu a única esperança da humanidade ser salva. Mas Jesus ressuscitou. E o que você vai fazer com essa mensagem? Se você não crê, você já está condenado. Porque a Bíblia diz quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. A Bíblia falou. Porque não existe outro meio de você ser salvo. Jesus é o único caminho. Não existe outra possibilidade de você ser aceito por Deus. Frequentar uma igreja não é suficiente. Ser batizado não é suficiente. Ser religioso não é suficiente. Você precisa receber Jesus como o seu Salvador. Como o seu Salvador. Não tem outro caminho. Reconhecer que é pecador. Sabe por quê? Nós temos a mania de colocar Deus, a gente no centro. Eu sou bom. Eu sou legal. Não faço mal a ninguém. E a gente julga as pessoas. Ah, fulano é assim, fulano é assado. Aquele lá é um pecador, o ímpio. A gente adora essa frase, o ímpio. Querido, nós somos ímpios.
Também. A diferença é que nós já tomamos banho no sangue de Jesus Cristo. Já aceitamos esse sacrifício por nós. E somos libertos. E com isso o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas não porque você é bonzinho. Não porque você é o cara. Não porque você é um bom religioso. Eu frequento a Igreja Batista há 40 anos. Eu vou toda a igreja, canto no coral. Sabe? Prego. Dou aula na EBD. Sou melhor do que aquele outro lá. Não de nada. Se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A gente precisa fazer isso. Porque a Bíblia diz o seguinte: se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E Ele fez isso por amor. Eu não sei porque Deus ama a gente. É a minha pergunta número 1. Eu tenho 158 perguntas, mas essa é a número 1. Por que Deus? Por quê? Primeiro eu vou dar um abração, né? Abraço aqui. Abraço, obrigado. Obrigado, porque o Senhor não deixou eu lá na Portela me acabar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nem campeão ela foi naquele ano. Nem para pecar, pequei direito. Agora ficou em 10º lugar. Aí, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque todas as vezes que eu errei, o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Deus, que quando eu passei o momento mais cruel da minha vida, eu te maldizi. Eu falei coisas ruins do Senhor. Eu falei que o Senhor não existia. Mas o Senhor enxugou as minhas lágrimas e me transformou. Obrigado, Deus. Quando, tantas dores, né? Quando eu estava naquele hospital com a Cristina, e o Senhor amou a minha família e me deu um presente, ó Deus. Saudável. Feinho, mas é saudável. Podia ser um pouquinho melhor, né? Mas... Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor me levou para o ministério. E eu conheci pessoas maravilhosas. Obrigado porque o Senhor me trouxe para cá. Eu conheço pessoas maravilhosas. Obrigado porque o Senhor me amou. Quantas coisas Deus fez por você? Quantas coisas Deus te deu? Quantas coisas Deus quer fazer com você? Eu quero te convidar a louvar o Senhor com esse cântico, que expressa esse tão grande amor. Vamos louvá-lo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Ele te ama tanto, querido. Bem mais que os mares, Ele te chamou. bem mais que o sol. Não deixe ninguém roubar isso de você. E as maravilhas Você é o alvo do amor de Deus. que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. O que você vai fazer com essa notícia? Qual é a sua escolha? Qual a sua decisão?
Deus não quer te chamar para ser um religioso. Deus quer te salvar. Deus quer transformar a sua vida. Mas pastor, eu tenho tanto pecado, tantas escolhas erradas, tantas coisas que eu não deveria ter feito e fiz. Eu não mereço. É verdade, não merece não. Nem eu, nem você. Mas Ele te ama tanto. E o sacrifício de Jesus, naquela cruz, é o seu lugar. Ele tomou o seu lugar, te abraça, te salva. E a Bíblia diz o seguinte, que você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Escolher, aceitar esse sacrifício. Dizer, Senhor, eu entendo. Quando a gente fala aceitar a Jesus, é justamente isso. Eu entendo esse sacrifício, essa dor, essa luta que o Senhor fez, esse amor tão grande. O que eu quero? Eu quero te dar meu coração, ó Deus. Me aceita como teu filho. Na verdade, nós é que temos que pedir que Deus nos aceite como seu filho. O mais interessante é que Ele vai olhar para você e não vai te condenar. Porque Ele diz, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E eu quero fazer um convite a você a entregar a sua vida a Jesus. Talvez nessa noite, Deus está falando ao seu coração. Porque essa decisão é agora. A gente acha que a eternidade começa quando a gente morre. Não, a eternidade começa com a nossa escolha de viver eternamente com Deus ou eternamente longe de Deus. Eu quero dizer para você, não importa o tamanho do pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você ainda não tem essa certeza de salvação em Jesus, se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, por amor, Deus está te convidando. Alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus, eu quero orar com você. Levante as suas mãos. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, é uma decisão sua. Quando a gente faz isso, querido, no mundo espiritual nós repreendemos o inimigo sobre a nossa vida, porque agora você passa a ser propriedade de Deus. E aonde Deus está, todo mal tem que sair. Ele não pode mais tocar. Ele não pode mais manipular a sua vida. Ele não pode mais agir na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer morada na sua vida. Alguém que ainda não tomou essa decisão, deseja fazer isso hoje à noite, que Deus está falando com você. Mas eu também quero fazer um convite a você, que deixou o inimigo circundar a sua vida, rodear a sua vida, e por algum motivo você ficou longe de Deus. Porque acontece. Mas o mais interessante é que Deus não fala assim, eu te disse, agora está querendo voltar, né, seu cabra? Eu fui para Jesus e voltei umas 3 vezes. Ia, fevereiro, caía. Ia, fevereiro, caía. Fevereiro. Não podia ouvir uma cuíca, um repique. Meu pé ia, olha não. o lado para lá da mãe, né? Ai. Mas todas as vezes Jesus me limpou, me amou, cuidou de mim e dos meus pecados perdoou. E graças a Deus, o único repique que eu ouço é quando o G se toca. Jesus transforma a nossa vida e nos perdoa. Quer voltar para Jesus? Levanta a mão. Eu quero voltar para o Senhor Jesus. Eu preciso voltar para esse Deus. Eu quero. Nós vamos fazer cantando. Se você durante o louvor sentir esse desejo, levante sua mão, que daqui eu vou repreender o inimigo sobre a tua vida. E Deus está falando contigo. Segunda estrofe, bem mais que mares, bem Mais que os mares. Alguém? Bem mais Deus que está o falando sol. contigo. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. E as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa Alguém? terra, Alguém? Deus está falando? incomparável és pra mim. Por amor, sua vida
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor.